Oi, gente, tudo bem? Eu recebi algumas semanas atrás um convite de casamento e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que casamento com certeza é uma coisa muito diferente entre Brasil e Alemanha. A primeira coisa que se faz aqui é mandar um save the date. Isso aqui é de um amigo meu do curso de alemão, o Victor, ele é um mexicano e vai casar com a Yasmin, que é uma alemã. E aí eles mandaram há uns 4 meses atrás, mais ou menos. E aí você tem uma data para responder se você vai ou não. É muito chato quando você não simplesmente não responde, porque você acha que a pessoa já vai contar com a sua presença. E ela não vai contar com a sua presença se você não responder, aqui é assim. E aí você chega no dia do casamento, né? Então aqui você precisa responder se você vai ou se você não vai. E se você fala que não vai, não apareça depois. E aí tem umas 3 semanas mais ou menos que a gente recebeu o convite mesmo, né? E aí aqui tá em alemão, claro que vocês não vão conseguir ver, tá em alemão e em espanhol. E aí é muito fofo, né? Muito é diferente daquela coisa, né, do convite bem formal, do que a gente, pelo menos eu tô acostumada a ver no Brasil. E porque quais são as diferenças, né, entre casamento na Alemanha e no Brasil? Pelo menos da minha experiência, tá? De casamentos que eu fui no Brasil, de casamentos que eu fui aqui, que eu já participei aqui na Alemanha. No Brasil, eu tô acostumada a ver aquela coisa grande para 150, 200 pessoas, né? Você convida o vizinho, você convida, às vezes, o professor de infância, você convida uma pessoa que foi importante em algum momento da sua vida, você convida todos os colegas de trabalho, né? Tem gente que coloca lá no mural, né? Vou casar tal dia. E as pessoas vão ou não vão, mas fica muito sob responsabilidade do próprio convidado, se ele quer ir ou não. Aqui, os noivos convidam as pessoas que realmente, assim, familiares muito próximos e amigos muito próximos também. Então, não tem essa coisa de convidar todo mundo do trabalho, não vai convidar o vizinho, não vai, mesmo que seja um vizinho de longa data, a não ser que seja realmente um vizinho que se tornou amigo mesmo, mas se não, não. Porque aqui a ideia não é impressionar ou agradar todo mundo, ou não tem aquela coisa, se eu não for convidado ou se eu não convidar, se eu não convidar, a pessoa vai ficar chateada, e se eu não fui convidado, eu vou ficar chateada. Não tem isso aqui, né? Eles são objetivos práticos nesse sentido frios, muito diferente do brasileiro. Eu lembro que na minha festa de 15 anos e na festa da minha irmã também de 15 anos, a gente convidou muita gente, a vizinhança inteira, porque tinha essa preocupação, mas né, fica chato não convidar. E a minha família, né, de mineiros é enorme, então você convida todo mundo para qualquer coisa, né, normalmente, assim, para esses eventos mais marcantes. E aqui é completamente diferente. Então tem essa grande diferença. É, Aqui os casamentos, os noivos colocam muita mão na massa para o casamento acontecer. O que eu quero dizer é que não tem nenhuma assessoria, não tem nenhuma uma pessoa que você contrate para cuidar de todos os detalhes, como muita gente acaba contratando no Brasil. É um serviço caro. E aqui é como se você desse um toque especial quando você mesmo prepara várias coisas do seu casamento. E eu vou dizer que, assim, foi muito especial no meu, por exemplo, eu não fiz festa, a gente não casou na igreja, foi no cartório só, mas a gente ofereceu um almoço para os convidados e no final a gente entregou, assim, eu queria ter entregar aquela lembrancinha, aquela famosa lembrancinha. E o que a gente pensou em fazer foi o bem casado, né? Que é diferente, que não, né, ninguém conhece aqui, e foi muito bacana. E deu muito trabalho. Eu acho que eu preparei 200 bem casados, porque eram poucas pessoas, né? Acho que tinham 50 pessoas no nosso casamento, na nossa celebração. E é, eu que assei o pão de ló, eu que recheei, eu que embalei, do jeitinho que se faz no Brasil, né? Eu que coloquei o laço, que escrevi o cartãozinho que vai junto com o bem casado. Então foi muito personalizado e foi muito bacana, porque eu sabia que era totalmente a minha cara ali, né?
e a cara do Brasil aqui na Alemanha. Então, todos os casais pensam em coisas assim especiais para ter o toque especial deles. Eu trouxe aqui, por exemplo, as lembrancinhas do último casamento que eu fui. É uma plantinha, né? Aqui tá escrito Best Day Ever. E eles que recortaram tudo, eles que provavelmente escolheram as plantinhas. E aí, aqui tá Mit ganz viel Liebe gemacht, que significa com muito amor, né? Feito, com muito amor, feito. E aí, isso aqui tava numa mesa, né? Lá no casamento, onde foi feita, celebrada a festa. E aí, os convidados, não só a mulher, mas o homem também. Então, eles colocaram exatamente o número de convidados, homens e mulheres, para que cada um levasse para casa. Então, por isso que a gente tem dois aqui, que o Cris também pôde levar. Mas eu trouxe aqui também algumas coisas que eu ganhei né, no meu casamento, que é muito tradicional. Aqui tá escrito Gutschein, que significa um vale presente. E esse aqui, por exemplo, é no valor de 50 euros, mais ou menos 200 reais, que é para a gente receber esse vale para a gente poder almoçar ou jantar nesse restaurante, né? Isso é muito comum aqui, né? Esses vales não é aquela coisa assim de trazer, a gente não ganha louça ou não coloca o que a gente quer ganhar num site. Isso não é comum aqui. O que é mais comum são esses Gutscheins. Esse aqui é um outro, ó, por exemplo, um casal nos presenteou numa casa, é como se fosse uma a gente não foi ainda, então também não posso falar muito como que é, mas pelo que eu entendi, é numa casa na cidade onde esse casal mora, que fica um pouco longe daqui, e é tipo sabe o Castelo rá o tipo museu do Castelo rá que você faz uma viagem, que você entende a história de um determinado brinquedo, e eu acho que é mais ou menos assim, é do mesmo, né? E é legal, porque aí a intenção desse casal que nos presenteou venha conhecer a minha cidade, venha conhecer esse museu, essa casa do brinquedo que é tradicional na minha cidade. Então, não só os noivos pensam em coisas personalizadas para os convidados, mas os convidados, né, presenteiam os casais com coisas que são importantes para eles. A gente ganha muito dinheiro, assim, não que a gente ganha muito dinheiro. Aqui não tem aquela coisa assim de passar gravata para você arrecadar dinheiro no final do casamento, né? Para ajudar nas despesas do casamento. Aqui os convidados se organizam para presentear os noivos com dinheiro. Então, sei lá, no nosso casamento a gente deve ter arrecadado, sei lá, tô chutando, não lembro mais mesmo, uns 400, 500 euros. Só que a gente não ficou passando, me dá dinheiro. Não, isso não existe. Mas os próprios convidados, né, como eles são amigos, eles se organizam e aí eles montam estratégias de como entregar esse dinheiro, né? Então a gente já foi em casamento que a gente mesmo dobrou as notas, né, de 50 euros ou de 20 euros, fazendo origami, e aí a gente comprou uma orquídea grande, e aí foi colocando esses origamis na orquídea. A gente tem que ser criativo para presentear também, para não simplesmente entregar esse dinheiro, né? Porque só colocar no envelope seria muito chato e muito frio. Então, os convidados se organizam para entregar de uma forma criativa. No nosso casamento, por exemplo, a maior quantia de dinheiro que a gente recebeu, eles colocaram como se eu e o Cris estivéssemos numa praia tomando sol, então compraram tipo uma Barbie e esqueci o nome do namorado da Barbie. E tomando sol e com uma maletinha que dizia, estamos de viagem, e eles colocaram dinheiro nessa maletinha. E foram super criativos, assim. Então, são as diferenças que eu vejo, assim, né? Isso é bem diferente culturalmente, como o casamento é celebrado e. Que mais? Eu fiz uma listinha aqui de coisas diferentes. Olha só que interessante. No meu casamento, por exemplo, isso acontece também nos outros, se conta a história do casal.
Então, eu casei no cartório só, mas a pessoa que celebrou, né, que fez, ela simplesmente poderia falar: "Assina aqui o papel", mas não, 1 mês antes ou 2 meses antes, a gente teve que preencher um formulário com os nossos dados, data de nascimento, nã-nã-nã, mas a data de quando a gente se conheceu, data de quando eu fui pedida em casamento, como a gente se conheceu. Então, a gente preencheu tudo isso e no momento da cerimônia, digamos assim, ela contou essa história, né? Então a gente nós, os noivos e os convidados, era uma viagem, né, na linha do tempo, assim, de como foi a história do Cris e da Margot. E isso acontece em todo casamento, mesmo que seja celebrado por um padre, digamos assim, isso é contado. Então faz com que também a cerimônia seja mais especial, porque como eu não me casei em igreja aqui, o cartório, o momento do cartório foi especial para mim, né? Era onde estavam todas as pessoas, é, e escutar essa história foi emocionante. Eu me acabei de chorar, enfim. Que mais? Histórico do casamento. Os casamentos, o meu não teve. Como eu falei, o meu casamento foi. Eu acho que eu não falei, mas meu casamento foi muito simples. Foi realmente no cartório. Depois a gente ofereceu um almoço para os convidados, pouquíssimos convidados. Eu acho que no máximo eram 50, até porque minha família não pôde estar aqui. E eu também tinha pouquíssimos amigos, né, do Brasil. Na verdade, só uma amiga do Brasil e os amigos do curso de alemão. Enfim, essa é uma história à parte. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu conto, assim, essa história casamento da Margot. Mas assim, os casamentos que eu participo, que eu já participei aqui, todos tinham uma cantora, né, durante a cerimônia. Então também faz com que seja muito especial. Não tem aquela coisa, né, da entrada da igreja com vários músicos, não. Normalmente é uma cantora com uma voz maravilhosa que te arrepia assim a alma e também faz com que seja muito emocionante. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais curiosidades sobre esse tema, escrevam para mim aqui nos comentários ou outras coisas que vocês queiram entender sobre a diferença Brasil e Alemanha, tá bom? Eu me diverti muito falando sobre isso. Foi muito legal lembrar os acontecimentos de como é celebrado o casamento aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau.